Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, eu creio que hoje, na quarta-feira que antecede a Páscoa, eu não vou falar sobre a Sanepar, porque nós queremos voltar sobre esse assunto na segunda-feira, até porque há desdobramentos a respeito do debate que a gente já vem fazendo aqui há alguns dias, algumas semanas. Mas, obviamente, que não há como nós hoje não falarmos sobre aquilo que está em todos os jornais, desde a noite de ontem e no dia de hoje também, que é a abertura, ou pelo menos parcialmente a abertura do sigilo das delações feitas pela Odebrecht, a partir do encaminhamento do ministro Fachin, do Supremo Tribunal Federal, para que sejam abertos diversos procedimentos, diversos inquéritos com relação a governadores, deputados, senadores e ex-presidentes. A primeira constatação óbvia é que, se de fato valer aquilo que dizia o atual presidente da República, que se houvesse denúncias contra os seus ministros, ele os afastaria, é isso que disse o Temer, primeira constatação óbvia é que ele ficará sem ministros. Quer dizer, parece que o governo Temer está diante de um grave dilema agora, deputados, porque havia dito que as denúncias não tinham procedimento, mas que, se houvesse abertura de inquérito, ele afastaria esses ministros até que fossem concluídas as investigações. Então, a primeira constatação é essa: haverá uma profunda reforma ministerial, começando pelo Padilha, pelo Serra, pelos demais ministros que estão lá, porque todos eles foram, ou quase todos eles, os principais ministros, foram denunciados e estão na lista que o ministro Fachin ontem revelou. A segunda é que, para a tristeza de muitos, também está não apenas o ex-presidente Lula, a ex-presidente Dilma, mas também o santo Alckmin, santo, porque, além de toda a sua empáfia, sempre se mostrou acima de todos e dizia que não tinha absolutamente nada e apontava os dedos para todos. E parece que o santo não é tão santo assim, porque, além do senhor Alckmin, deputado Paulo, também está o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Estão também governadores do PT, do PMDB, do PSDB, do PDT, governador do Paraná e outros que já passaram pelo governo. E aí a pergunta que nós nos fazemos é: o sistema é apenas a Odebrecht ou a Odebrecht faz parte do sistema? Porque o que parece óbvio é que não é a Odebrecht que fez as doações aqui e ali, ou a OAS, ou a Camargo Correia, ou as grandes empreiteiras. O que parece óbvio é que nós temos um sistema falido e que esse sistema que nós estamos vendo a nível federal se reproduz a nível municipal, se reproduz a nível estadual. A política, da forma como nós estamos acompanhando há muitos anos, ela é uma política que fechou, ou deveria fechar, um ciclo. Não há como bater panela agora contra o PT ou contra o PMDB, porque vai faltar panela. Vai faltar panelas para bater contra o PSDB ou aquelas paneleiras, algumas que vieram aqui furiosas, nos chamando de canalhas, gritando desesperados, até que o dia que vieram aqui eu pedi para servirem água, porque parecia que uma daquelas senhoras estava em vias de ser atendida pelo professor Tercílio, que é médico. Tamanho era o seu entusiasmo com a gritaria que fazia, o que é um direito seu. O presidente aqui teve que intervir algumas vezes para que nós pudéssemos ouvir quem falava. Não vai resolver, porque agora está também Fernando Henrique Cardoso, estão os santos do PSDB, está o governador Carlos Alberto Richa, estão todos aqueles que usaram camisa verde e amarela, os principais, pelo menos atores daquele processo da derrubada da presidente Dilma. Está o senhor Aécio, com uma quantidade de delações que já não cabe mais numa página. O homem que se disse indignado, que a sua irmã chorava quando via aquilo, porque se dizia indignada com a perseguição feita pela revista Veja. Quase fiquei com pena deles. Mas, enfim, é preciso que a sociedade que derrubou a presidente Dilma reflita sobre o que ocorreu. Eu uso o horário do
Deputado Tadeu, Vossa Excelência passa a usar o horário do PT. Porque não parece que seja a sigla AUB. Claro, claro, sempre vão ter aqueles, professor Tercílio, que continuam dizendo, não adianta, quem quebrou o país foi o Partido dos Trabalhadores, quem roubou 13 trilhões, como eu recebi esse dia atrás, uma mensagem que o PT roubou 13 trilhões de reais. Poxa, mas se fez isso, vai ganhar o prêmio Nobel de qualquer coisa. Porque a estupidez chega a tal ponto que as pessoas não querem mais ver que há um sistema corrompido, há um sistema corroído, há um sistema do qual elas participam, inclusive, voluntariamente ou não, às vezes conscientemente ou não, aqueles que amarraram o Judas na frente de um restaurante conhecido aqui em Curitiba no ano passado, com a camisa do MST, e depois foram lá malhar, enforcaram, aqueles que apostaram que as ruas dariam a solução para o problema político, talvez hoje esteja se perguntando, mas nós estávamos tirando fotografia com Aécio, nós estávamos tirando fotografia com Serra, nós fizemos selfies, tantos que nós vimos, com Padilha, com Beto Richa, e com tantos outros que, se nós formos listar, em nível municipal, estadual, federal, talvez falte papel. E eu acho que é preciso ter, nesse momento, uma reflexão sobre qual é o sistema político que nós temos. As eleições, de forma como elas são feitas, vão continuar sendo um processo extremamente suscetível a fraudes, onde o poder econômico prepondera, determina e exige, na sequência, um retorno. E cria um universo, deputado Praxic, de hipocrisia que faz com que as pessoas se afastem da política, mas isso não resolve o problema. Ao afastarem-se, elas não resolvem o problema, elas apenas repetem o problema em outros níveis. E eu falo isso porque, como eu disse aqui, nós estamos, Vossa Excelência que é cristão, como todos são aqui, ou a maioria, nós estamos na semana da Páscoa, ou da ressurreição. Eu não acredito que vai haver uma ressurreição na política, não acredito, mas que pelo menos se renove do ponto de vista de reflexão que não há santos neste tipo de mundo onde as pessoas vão para as ruas bater panelas e acusar os dedos, né, dos outros, e no dia seguinte pedem, como eu dias atrás tive, infelizmente, senhor presidente, a condição de ver, pedem para que você faça o pagamento de uma consulta médica sem nota, porque daí sai mais barato. Aí você fala, mas pera lá, não quero fazer sem nota. Ah, então é o dobro. Isso não existe. Aí a pessoa olha para você, então tá bom, eu vou te dar nota pelo preço que eu havia combinado antes. E depois vai para a rua bater panela. Essa corrupção não visível, essa corrupção, entre aspas, aceitável, essa corrupção onde as pessoas, como eu coloquei esse dia atrás, inclusive aqui, chegam na frente do Tribunal de Justiça e para estacionar numa vaga, a vaga para meio carro, metade ela deixa na calçada e metade ela deixa no estacionamento e põe um símbolo de um poder. É a sociedade que se coloca dessa forma. Então é preciso que nós façamos essa reflexão, porque a partir daí talvez nós consigamos corrigir alguns rumos. E entre esses rumos, um deles é isso que nós estamos debatendo aqui há uma semana, 2 semanas, 3 semanas, que é a situação da Sanepar. E que nós vamos voltar, senhores deputados, a fazê-lo na segunda-feira. Até porque a Sanepar hoje está publicando um fato relevante e deve receber a autorização para fazer o seu reajuste em 8 anos, mas com uma condição: 8 anos corrigidos pela Selic. Eu ontem falei isso. Nós vamos, presidente Traiano, não comprar mais água, mas nós vamos fazer empréstimo da Sanepar a partir do próximo período. Porque a Sanepar vai ter, segundo a AGEPAR, um reajuste daquele percentual de 26%, dividido em 8 vezes, mas corrigido pela Selic. Ora, quem não quer um investimento que te dê 100% de retorno da Selic cheia por 8 anos? Só que eu compro água, eu não faço empréstimo. Então, acho que toda essa hipocrisia que se faz hoje de diversas formas, inclusive manipulando dados, como nós já falamos aqui, que a Sanepar manipulou e continua manipulando
os registros que ela tem no aumento da taxa de água, dos 8%, que eu vou demonstrar aqui na semana que vem. Uma parte, deputado. Lhe concedo. Enquanto nós estivermos neste processo de sociedade, por favor, senhoras e senhores paneleiros verde e amarelo, guardem as suas panelas, porque elas não terão melhor uso neste momento que não seja para cozinhar. Lhe dou a parte, deputado Evandro. Deputado Tadeu, eu quero primeiro parabenizá-lo pelo trabalho que faz do assunto a Sanepar. Tenho visto aqui a sua dedicação em estudar e investigar o tema. Na verdade, eu só repercuto quem faz essas coisas. Mas tudo bem, eu acho que tem sido muito importante trazer à tona aqui esse assunto na Assembleia, assunto tão importante envolvendo a nossa empresa aí, a Sanepar. Mas eu quero falar do outro assunto, o assunto que o senhor iniciou aqui o seu discurso, dizendo o seguinte: eu queria fazer uma pergunta a Vossa Excelência. Eu conheço um pouco as suas posições, e a seguinte pergunta: tem uma repórter que ontem publicou num blog aí, depois desse anúncio, né, todo que foi feito no país, ela conversou com alguns políticos no Congresso e eles diziam o seguinte: mais do que nunca agora é preciso acelerar o processo da lista fechada, né? É preciso acelerar para que a gente possa se proteger, isso dito a boca pequena, se proteger e garantir a reeleição para ter foro privilegiado depois. Então, assim, eu queria saber se Vossa Excelência, que defende a lista fechada, como é que vê essa grande articulação no país, nessa famigerada reforma conduzida por quem é investigado e tentando defender esse instituto que funciona em países que têm uma democracia consolidada há anos, mas que não é o caso do Brasil, na minha opinião. O Brasil teria que fazer outros deveres de casa para poder, daqui a 15 anos ou talvez a 20 anos, poder se falar em lista fechada. Então, quero perguntar a Vossa Excelência qual a sua opinião sobre essa grande articulação no que diz respeito a essa reforma política. Deputado Evandro, eu acho que primeiro a gente teria que fazer um pouquinho, retroceder um pouco nesse debate. Nesse momento, falar em lista fechada é uma piada. Você falar em um processo onde, primeiro, protege os que já estão. Segundo, entrega aos caciques dos partidos a lista para que eles façam conforme as suas conveniências. E não vamos nos enganar. Terceiro, lhe concedo. Terceiro, nós vamos ter, obviamente, os patrocinadores fazendo as listas. Eu sou contra a lista fechada nesse momento, deputado Evandro, porque eu acho que a lista fechada só vai propiciar que nós tenhamos, na verdade, uma grande capa protetora de impunidade. Segundo, eu acho que é preciso que nós nos lembremos que, quando se fala em foro privilegiado, um senador da República tem falado muito no fim do foro privilegiado, é uma das suas bandeiras. Eu sou a favor do foro privilegiado, do fim do foro privilegiado, desde que seja para todos. Para todos. Quem faz política, promotores, juízes, todos. Justiça militar, todos. Que todos, de fato, sejam tratados, como diz a Constituição, no seu primeiro artigo, todos são iguais perante a lei. Terceiro, que nós não tenhamos mais essa discussão da reforma política, isso é uma balela nesse momento, não existe reforma política no meio dessa tempestade. Eu quero ver se o Congresso faz uma reforma política tirando a obrigatoriedade do voto. Não faz. Ou dizendo que nós vamos ter, as campanhas vão ser pagas com fundo público, porque hoje elas já são. Vai acabar com fundo partidário. Óbvio, não vão fazer isso, deputado Ivan. Então, falar em lista fechada nesse momento é falar em proteger quem está beirando não se reeleger e aí ter problema. E não é o problema já lhe concedo, não é o problema do juiz Sérgio Moro, da Lava Jato, aliás, hoje eu me pergunto como é que fica o promotor Delton Dallagnol, que dizia que o chefe da quadrilha, o Lula, que a organização criminosa era o PT, e hoje deve estar se perguntando, mas o que eu faço com a lista do Fachin? Crio uma outra organização ou vou dizer que estava equivocado e que não é tudo aquilo? Porque eu acho que hoje o senhor Delton Dallagnol deve uma resposta à sociedade. A organização criminosa, que ele dizia tanto existir no Partido dos Trabalhadores, parece que não era tão só do Partido dos Trabalhadores. Eu lhe concedo a parte, deputado. Obrigado, deputado. Eu sei que Tadeu, o tempo é curto, mas eu lhe concedo a parte. Mas, rapidamente, eu gostaria de corroborar com o vosso discurso sobre a questão dessa mini-reforma, a questão da lista fechada. Isso é uma aberração Lista da proteção. política e eleitoral. Não é possível o Congresso estar tão dissonante do que a sociedade pensa, não é possível
Congresso aprovar um absurdo, que tal... Um minuto para concluir, deputado. Só apenas contribuir. É natural, talvez fosse até bom para questões eleitorais domésticas aqui, mas é um retrocesso absurdo e sim nós temos que ser contra, porque no momento de colapso institucional, colapso ético, colapso de um novo Brasil que emerge, a questão da lista fechada é um enorme absurdo e contrassenso. Parabéns. Obrigado, deputado. Eu acredito, como disse o deputado Evandro, que nesse momento tudo que se faz é tirar o foco do problema principal. Junto com esse problema que nós estamos discutindo, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a perda de direitos, um governo que está afundando o país cada dia que passa, que prometeu mundos e fundos e hoje não consegue entregar nem os mundos e nem os fundos, aliás, os fundos ele está integrando, que fala em vender terras brasileiras para estrangeiros. Imagine o senhor 1 milhão de hectares entregue para estrangeiros, o que vai acontecer com os países que já colonizaram o Brasil, que vão recolonizar o Brasil. Então, acho que é a hora de discutirmos os grandes temas, menos lista fechada e essa baboseira que o Congresso quer fazer. Obrigado.